Olá, esse é mais um programa da série Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, e o meu colega Eduardo Iver comentamos aspectos da obra do grande filósofo Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti, que viveu de 1895 a 1986, deixou um vasto legado, uma quantidade grande de obras, de um valor, uma obra que sempre está examinando a questão do viver, do como viver, da qualidade do viver e da descoberta de uma realidade transformadora na vida de cada um. Hoje nós vamos tratar do tema a importância de ouvir. Krishnamurti recorrentemente volta a esse tema, mostrando o quanto nós somos mentalmente fechados, o quanto nós nos apoiamos sempre nas nossas próprias ideias, achamos que sabemos e raramente ouvimos por inteiro. Eduardo, vamos lá? Então, como você falou, o Krishnamurti, ele, em muitas palestras, inclusive algumas que eu assisti, ele comentava isso, que as pessoas já chegam para ouvir uma palestra, ou numa conversa, num diálogo com um amigo, com ideias fechadas, com ideias preconcebidas. E isso cria uma carapaça, uma barreira, que impede que a pessoa realmente entenda, ouça e consiga receber em si a mensagem, o que a pessoa realmente está querendo falar. Você observa que é comum, antes da outra pessoa que está conversando conosco acabar de falar, nós já estamos prontos para dar uma resposta e às vezes nem deixamos ela acabar de falar e já entramos com uma resposta, uma contra-argumentação, que no fundo é uma tentativa de jogar a nossa visão, as nossas imagens mentais, enfim, a nossa cultura se contrapondo ao que a pessoa está querendo falar. E às vezes, sim, até compreender de fato o que a pessoa está querendo dizer. Não é mesmo? Pois é, eu vou ousar dizer que esse tema é mais profundo do que a gente imagina. Ele não se refere apenas a um modo de ser, a um modo de viver, mas para todas as pessoas que estão interessadas em espiritualidade, em meditação, talvez elas devessem dar um pouquinho de atenção a esse tema, porque ele vai numa questão muito sensível, que é exatamente o nosso eu, que é através dele, esse eu psicológico, através do qual nós estamos sempre reagindo aos acontecimentos da vida, e esse eu, que é uma estrutura de memória, de experiências, de acumulação de conhecimentos, que está tudo registrado na nossa memória, ele funciona como uma espécie de uma trincheira. E essa trincheira faz as pessoas egoístas e às vezes impenetráveis. Você vê que hoje existe uma verdadeira obsessão pela segurança. E essa busca pela segurança é justamente a função do eu ter cada vez mais aquela necessidade de se proteger, de se fechar. Então qualquer ideia, qualquer ação, qualquer coisa que venha de fora, que possa colocar em risco as suas ideias acumuladas, os seus preconceitos, né, as suas visões de mundo, já são automaticamente rechaçadas, né? Então, às vezes, quando você percebe que alguém está falando alguma coisa que difere da sua visão, e essa sua visão é fruto da sua religião, da sua cultura, da sua educação, então aquilo já passa a ser algo preocupante, né? E há aquilo que você falou, há um processo reativo. Você, em vez de
racionalmente tentar entender o que está acontecendo, você já reage automaticamente. Então, não é nenhuma coisa, vamos dizer assim, lógica, é uma reação de proteção do seu eu, né? Aquele seu eu que você quer preservar a qualquer custo. Pois é, e esse eu psicológico, essa barreira mental e emocional que nós criamos, ele é a fonte da separação, da segregação. Eu psicologicamente me sinto separado e, portanto, eu filtro tudo o que é dito. Eu digo concordo, não concordo, acho certo, acho errado, deve ser, não deve ser. Então a gente não vê as coisas de uma maneira nova, a gente não tem abertura para ouvir, mas não é apenas escutar, é ouvir de uma qualidade diferente, é ouvir com a mente vazia, é ouvir sem julgar, sem condenar, sem comparar. É um ouvir por inteiro. Esse ato de ouvir, ele tem uma mágica, ele tem um poder. De fato. São poucas pessoas que realmente ouvem com toda atenção. Porque o que a gente observa é que as pessoas estão ouvindo mais do seu interior, as suas ideias, né? O que está já armazenado na sua memória, do que o outro está falando. E você tende a até distorcer o que o outro fala para que haja, vamos dizer assim, um ajustamento em relação às suas ideias. Então, ou você tenta manipular o que o outro está falando para que aquilo que ele falou se ajuste aos seus conceitos, ou então você já se contrapõe, já reage para mostrar que aquelas ideias não são compatíveis com a sua visão. Ou seja, você tenta se colocar como detentor da verdade, o outro, então, como não está na sua verdade, está equivocado. Então você já parte do conflito, da parte de uma visão do eu acho isso, você acha aquilo, sem tentar chegar a uma compreensão real, né, das coisas. Pois é, você já reparou como é difícil conversar com aquelas pessoas que sabem tudo? Você vai conversar, a pessoa, mas isso é isso, mas isso é aquilo, isso eu já vivi no seu... Parece que é uma biblioteca ambulante, que todos os livros caíram assim no chão, né? E fica aquela bagunça, né? Quer dizer, a pessoa, para se relacionar de uma maneira saudável, né? Ela precisa se esvaziar para ouvir o outro. Quando ela acha que sabe, ela já está fechada, ela já não ouve mais. Ela simplesmente escuta, reagindo com o seu conhecimento, entre aspas. Ou seja, ela fechada, ela na verdade está se relacionando consigo mesmo e não com o outro. Ela quer apenas afirmar aquilo que ela já sabe, né? Ela está repetindo os mesmos conceitos que estão armazenados, que estão compondo aquilo que a gente chama de sulcos mentais, e ela não aceita que a realidade seja diferente daquilo que ela concebeu. Porque aquele conceito que está armazenado na memória dela, que é fruto da religião, da educação familiar, da cultura, lhe dá uma certa segurança. Então, a pessoa que está colocando uma ideia diferente está ameaçando aquele equilíbrio, né? Aquela segurança que foi, de certa forma, conseguida ao longo do tempo e que dá uma satisfação. Quer dizer, eu tenho uma noção de como as coisas funcionam, então eu me sinto confortado pelo fato de ter já uma noção do que é certo, do que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E você vê que essa incapacidade de ouvir é maior entre pessoas religiosas, quando deveria ser ao contrário, né? Porque religião é justamente uma tentativa de ligar a pessoa ao divino, ligar a pessoa à natureza. E você vê que as divergências entre as religiões são extremas, né? Gerando até guerras, em muitos casos. E a doutrinação? Cada uma querendo vender a sua religião, né? a sua doutrinação mesmo, como se a humanidade fosse um rebanho, e todas querendo atrair mais ovelhas para o rebanho. Será que isso é religião? Pois é. E aí as pessoas não têm capacidade de pensar por si mesmas, porque elas têm que ser conduzidas como se fosse um rebanho. As pessoas não têm mais autonomia de pensar, refletir e chegar às conclusões das coisas mais simples da vida. Existe
vários livros religiosos que dizem: você deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Se você fizer isso, você vai estar em pecado. Se você fizer isso, você vai para o céu ou vai para o inferno. Então, todas essas concepções que delimitam de uma maneira muito rígida o comportamento humano, o que ele deve pensar, o que ele deve achar, são restritivas e acabam gerando um conjunto de conceitos que prejudicam a pessoa no seu relacionamento até com pessoas amigas, com familiares, com amigos, porque basta que a outra pessoa fale algo que difere dos seus conceitos acumulados e já surge uma reação automática, né, reativa, de não aceitação e de não compreensão daquela pessoa. Pois é. Então o que a gente está vendo é que essa incapacidade de ouvir, ou seja, esse escutar sem ouvir, esse escutar reagindo, contra-argumentando mentalmente, comparando, condenando e tal, isso é fonte de separação entre as pessoas, é fonte de conflito, muitas vezes até mesmo de guerras, né? Então é fundamental que a gente veja que se nós queremos nos relacionar por inteiro, aprendendo juntos com as pessoas, é fundamental a gente realmente se esvaziar interiormente, abandonar as nossas ideias preconcebidas para ouvir o outro. A gente pode dizer que a atenção é o que as pessoas mais querem, né? Você vê a criança pequena, está louca por atenção da sua mãe, e ao longo da vida nós precisamos sempre de atenção. E quando nós não damos atenção para alguém, isso gera muito sofrimento da parte do outro, né? E saber ouvir tem a ver com esse estado de abertura, de receber o que o outro quer dizer, prestar atenção ao que o outro quer nos transmitir e dar uma oportunidade para que o outro se expresse e você receba a sua mensagem com afeto, com carinho, com amor. E é isso talvez o que o mundo mais necessita, né? De atenção, de carinho e de amor. É interessante você ver relacionamentos familiares, às vezes relacionamentos de casal, que são relacionamentos conflituados, difíceis, tensos. Quando um integrante se dispõe a se esvaziar interiormente e ouvir sem reservas, ouvir sem preconceitos, sem julgamentos, sem condenações, olha a transformação que acontece no relacionamento, né? Porque tudo é um jogo psicológico. Quando um percebe o jogo e para de fazer o jogo de dominação, de querer forçar o outro a fazer alguma coisa, de tensionamento, de apego, essas coisas que ocorrem nos relacionamentos, né? Quando um percebe o jogo e passa a ouvir o outro, passa a se colocar no lugar do outro, parece que ele fica muito mais à vontade para ajudar o outro a enxergar, porque já não há mais aquela coisa do ataque e defesa, já não há aquela resistência que ambos estão tensionando, né? Então, o simples ato de ouvir alguém pode transformar um relacionamento. E na medida que você se mostra receptivo, você se mostra aberto, né, para tentar compreender o outro se sente mais confiante. Por exemplo, no relacionamento familiar, né, as crianças têm uma tendência a ser espontâneas. E às vezes elas falam coisas sem pensar muito, com a maior, né, tranquilidade, com pureza, inclusive. E muitas vezes, tanto os pais como, às vezes, os amigos, os familiares, acham engraçado, né, ridicularizam, e com isso a criança vai se fechando, ela vai entrando, né, no seu mundo, achando que ela não pode se expressar de forma espontânea, que isso gera crítica, isso gera gozação, e aí ela vai começando a amadurecer no sentido de se fechar mais para dentro, né, criar uma carapaça em torno de si, e é lamentável, com isso ela perde a criatividade, perde aquela espontaneidade de expressão, e muitas vezes perde a alegria também. E quem não consegue se expressar acaba se tornando mais triste, né? É tão bom você poder se expressar livremente. Ser você mesmo. Ser você mesmo, sem ter que dissimular, sem ter que criar uma imagem. E o mundo dos adultos é um mundo muito dissimulado, em que as pessoas estão sempre querendo mostrar uma face que não é a face verdadeira delas, né? Elas estão querendo representar para parecerem mais bonitos, mais inteligentes, mais sábios e assim por diante. Então elas não ficam com medo de falar uma besteira, então às vezes ficam na retranca, né?
não se abrem para os outros, e aí a sociedade vai perdendo aquela beleza do relacionamento, as pessoas se relacionam com a imagem e não com a pessoa em si. O ato de ouvir por inteiro pode ter a ver com espiritualidade e com meditação. O Krishnamurti, ele frequentemente menciona que quando você ouve por inteiro, e quando aquele que fala também não está falando apenas do seu fundo de experiência, apenas da sua memória, mas ele está observando e falando aquilo que ele está observando, né, que há um ato de comunhão. E essa comunhão, esse olhar juntos, é muito diferente de uma pessoa querer doutrinar outra. Não há imposição. Não há imposição, não há barreiras, nem a partir de quem fala, nem a partir de quem ouve. E quando ambos, de fato, estão abertos, observando juntos, tal como a gente pode observar a natureza, né? Um pôr do sol, alguma coisa bela, né? Nós podemos olhar juntos para alguma coisa. Assim nós podemos também olhar para a natureza humana, para nós mesmos, para a mente. Para olhar juntos, é preciso esvaziar-se. Então, esse ouvir com total atenção é uma postura de vida de abertura, né, de aceitação da realidade como ela é e das pessoas como elas são também, sem querer, né, modificá-las, sem querer impor as suas ideias, a sua verdade, né, porque na realidade não existe uma verdade única, né? Talvez nos planos superiores sim, mas aqui nessa Terra nós temos visões da realidade. Cada um de nós tem uma visão diferente da realidade, que é fruto da nossa cultura, dos nossos condicionamentos, das nossas experiências de vida. E cada um então tem o seu paradigma, a sua visão de mundo. E nós queremos impor essa nossa visão em relação às outras pessoas. E aí começam as guerras, né? Nós queremos que os outros pensem iguais a nós. Nós não aceitamos a diferença. E não aceitar a diferença é não receber o outro como ele é. Especialmente se o outro for muito diferente de nós, né? Que às vezes um familiar que teve a mesma cultura, a mesma educação, pensam de forma muito parecida. Mas a pessoa do outro lado do mundo, que tem outra religião, outra cultura, será que é possível nós chegarmos a um entendimento, né? A um compartilhar de ideias? Isso requer, vamos dizer assim, muita atenção, muita vontade também, uma determinação de estar aberto. É interessante que para se ouvir é preciso sensibilidade, né? É preciso perceber a si mesmo, perceber quando o nosso pensamento fica contra-argumentando, fica querendo impor a nossa ideia, né? Querer convencer o outro. E, na verdade, essa coisa de convencimento, as pessoas se ajustam umas às outras, umas convencem as outras, umas dominam as outras e tal. Mas isso está muito longe do relacionamento num sentido pleno, né? Então, se nós realmente nos interessamos por espiritualidade, não como espiritualidade de fachada, eu frequento a igreja tal, ou eu uso as roupas tais, aquela espiritualidade meramente externa. Mas se nós queremos uma espiritualidade genuína, verdadeira, é essa transformadora, é essa que cria relacionamentos diferentes, relacionamentos harmônicos, cooperativos, felizes, né? Isso passa muito pela capacidade de ouvir. E você só consegue, de fato, ouvir se você se esvaziar de todos os seus preconceitos, de todas as opiniões, de achar que sabe, porque o sujeito que acha que sabe, ele está com a cabeça cheia. E o que não acha nada, ele simplesmente está aberto para aprender, para ouvir, e quando ele fizer uma consideração, essa consideração será sábia, porque ela virá de uma dimensão que não é a memória, e sim aquela reflexão aprofundada, aquela compreensão maior que é própria das pessoas que conseguem se esvaziar e com isso se espiritualizar. É interessante notar que num relacionamento, quanto mais a pessoa está vazia, está aberta para o outro, mais
mais comunicação existe entre as pessoas, né? Porque desaparecem aquelas barreiras que são as grandes dificuldades de comunicação entre os seres, seja da mesma família, de nações diferentes. Então, na medida que nós nos colocamos com essa postura de abertura, nós estamos propiciando não só a nossa transformação interior, mas também a transformação da pessoa com a qual nós estamos comunicando. Às vezes, uma comunicação sem palavras, no silêncio, é mais rica do que uma tentativa de impor as suas ideias, uma argumentação ferrenha, tentando defender, os dois tentando defender suas ideias. Na hora que você olha junto, investiga junto e sente que você e outra pessoa não são coisas separadas, mas estão ali tentando entender uma mesma realidade, surge uma outra dimensão nessa comunicação. E surge também o que a gente pode chamar de aprendizado. O aprendizado do olhar, do ouvir, do estar presente, de estar aqui, né? Realmente totalmente integrado, né? Na comunicação, na comunhão. E é interessante que quando as pessoas estão no calor de uma discussão, por exemplo, ninguém ouve ninguém, né? Quando uma começa a ouvir, parece que a outra também começa. É como se ela desse um crédito para a outra, porque a outra está ouvindo, né? Então, na verdade, nós achamos que sabemos e que o nosso conhecimento está na nossa memória. Isso pode ser muito certo para coisas técnicas, para coisas práticas, para uma profissão, para coisas que envolvem informações. Mas para saber viver, para saber se relacionar, para ser feliz e para fazer os outros felizes, o que é uma coisa muito diferente, é preciso a gente aprender a deixar essa memória quieta, para realmente se esvaziar e ouvir por inteiro. É tirar o nosso eu da conversa, né? Deixar esse eu meio de lado e nos abrirmos sentindo que o outro está dentro de nós fazemos parte do outro, né? Existe realmente uma unidade entre eu e a pessoa que está conversando comigo, ou então várias pessoas que estão presentes, se relacionando, interagindo e conversando entre si, né? E é interessante que na hora que surge essa postura de abertura, automaticamente existe também um crescimento de todos que estão participando desse processo, né? Por exemplo, um pai que tem um diálogo aberto com o filho, ele está transmitindo muito mais conhecimento e sabedoria para o filho do que aquele que está querendo impor as suas ideias. Então, nós temos que perceber isso, que o melhor que nós temos que dar é o exemplo. O exemplo é você capta pela convivência, né? E impor ideias nunca é o caminho para uma boa educação e para um bom diálogo. Isso me faz lembrar uma poesia, acho que de Olavo Bilac, que fala ouvir estrelas. E ele fala assim: para ouvi-las é preciso amá-las. Isso é muito bonito. Então, nós encerramos esse programa, Diálogos sobre a Vida, em que eu e Eduardo Iver comentamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti e convidamos você também a conhecer a obra, a pesquisar, investigar, porque quando a gente estuda Krishnamurti, na verdade nós estamos olhando para nós mesmos, estamos aprendendo sobre a vida e sobre nós mesmos. E convidamos para que também acompanhem os próximos programas dessa série. Até lá!